Vamos lá. Eu quero ministrar uma palavra que está no meu coração há um tempo, que eu já ministrei ela na nossa comunidade. E uma coisa eu aprendi com a Reino. Uma não, né? Muitas coisas eu aprendi com a Reino. Eu tenho trazido isso para a nossa comunidade, e mais do que isso, para a minha vida. E o que é, pastor? A centralidade de Cristo. Como o Gu falou, a gente já se conhece há muitos anos, a gente era crente evangélico há muito tempo, mas eu só fui entender o que é a centralidade, além de um discurso, vivendo isso na prática, eu aprendi com vocês. Pode aplaudir a Jesus. Problema é que a gente fica meio chato, né? E todo lugar que a gente vai, que Jesus não é o centro, a gente dá uma torcida de nariz assim. Acontece com vocês também, ou não? Umas coisas assim, não é? Todas as canções que a gente escuta, é gospel, é legal, é bacana, mas a gente pergunta, cadê Jesus na canção? É ou não é? Fala de um versículo, mas usa o versículo para trazer alguma coisa para nós. Enfim, eu aprendi. Então eu tenho me aprofundado em Cristo, me aprofundado em quem Ele é. Eu quero compartilhar um pouco disso com vocês aqui nessa noite. Quem está aqui de verdade, a fim de talvez ser iluminado pela beleza do nosso Senhor, dá um glória a Deus bem alto aqui nesse lugar. Se há um tema para a palavra de hoje, o tema é a beleza da glória de Deus. E eu quero começar essa mensagem, na verdade ela vai ter 3 momentos, né? Eu vou começar uma ilustração minha com a minha esposa, eu vou parar essa ilustração, porque eu vou dar o desfecho dela no final da mensagem, tudo bem ou não? Para você não ficar perdido. E no meio da mensagem eu quero compartilhar um texto, a revelação de um texto junto com você. Quem está comigo, diga amém. Sempre diga amém, tá bom? Porque eu não gosto de me sentir sozinho, eu sou um pouco carente, então fala amém, você está comigo aqui em nome de Jesus, amém? 7 horas da manhã em casa, eu acordo, quando eu saio do quarto, me levanto, vou para a cozinha, e quando eu chego na cozinha, tem 2 sacos de lixo no meio da cozinha, que já estão lá desde a noite de ontem, que foram tirados, e o lixo está daquele jeito. O chão molhado, aquele que nós chamamos de chorume. Quantos já viram um choruminho do lixo ali, hein? Com aquele cheiro horrível no meio da cozinha. E pelo que eu sempre me recordo, era a missão da minha mulher colocar para fora. Então eu fico irado em ver aquilo, em sentir aquele odor na cozinha. Você sabe do que eu estou falando. E ela ainda está dormindo, eu volto para a cama, eu acendo a luz e eu falo: Carolina! Olha o lixo lá na cozinha. Como assim? Deixou aqui dentro de casa, a casa está inteira fedendo. E ela, meio desconcertada, começa a se descobrir, a acordar. E eu sendo agressivo com ela naquele momento, perdi a paciência, já acordamos com o pé esquerdo. Por que pé esquerdo, né, cara? Será que o esquerdo é o pior? Será? Deve ter algum mistério aí que a gente não entende ainda, né? Enfim, vamos voltar para o assunto aqui. Dou uma dura nela ali, brigo com ela, etc. Bato a porta do quarto, saio. Começo a fazer o café. Eu começo a me recordar. O quê? Começo a me recordar que a gente estava conversando, mas eu estava um pouco no celular. E nessa conversa, ela me disse: amor, eu vou tirar todo o lixo da casa, da cozinha, dos banheiros, eu vou colocar aqui na cozinha. E antes de você ir dormir, você pega eles e coloca lá fora para mim. Então eu me lembrei que a culpa era minha. Se passa meia hora, ela acorda, e aquela atmosfera de tensão envolve o ambiente que a gente está. Ela está na minha frente ali, ela começa a mexer na cozinha, na pia, nas coisas. E você sabe, e eu sei, o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser humilde e pedir perdão por aquilo que eu fiz.
Afinal, não era culpa dela, era culpa minha, como quase todas as vezes, é assim em casa, né? Homens e mulheres sabem do que eu estou falando, há sempre a culpa do homem. Mas eu termino ela no final aqui, tá bom ou não? Por que eu estou fazendo isso? Para você não ir embora, para você pegar o final da história até, tá bom ou não? Brincadeira, mas tem um propósito para isso acontecer. Mas eu quero te fazer uma pergunta antes de entrarmos na palavra. Eu tenho que ir lá e pedir perdão para ela, sim ou não, gente? É o que eu deveria fazer. Mas a pergunta é, por que eu quero ser perdoado por ela? E o porquê eu quero ser perdoado pela minha esposa, existem algumas respostas que são erradas, e existe uma resposta que é a verdadeira. E é isso que eu quero compartilhar com você no final da mensagem. Quais são as respostas erradas a essa pergunta e qual é a resposta verdadeira a essa pergunta? E você vai sair daqui sabendo qual é a resposta verdadeira. Quem está comigo, diga amém. Mas entrando no texto, então, que eu quero ministrar, e eu quero falar um pouco hoje sobre o que é o Evangelho. O que é o maior bem do Evangelho que nós pregamos e que nós vivemos. Sabemos que o Evangelho significa as boas novas, mas qual é o final do Evangelho? Qual é o bem maior, o mais valioso bem dessa boa nova? Porque o Evangelho é uma mensagem e ela engloba muitas coisas, mas qual é o maior bem do Evangelho? Seria o perdão de pecados? Perdão de pecados é importante, sim ou não, gente? Seria a justificação pela graça? Seria escaparmos do inferno, porque afinal, através do sangue de Cristo, nós agora podemos ter a vida eterna? Será a remoção da ira de Deus? Será a libertação do pecado ou a vida eterna? Todas essas coisas, elas são boas. Todas essas coisas, elas fazem sentido. Mas elas não são o bem maior do Evangelho para mim. Essas coisas que eu falei, a justificação, o perdão de pecados, a vida eterna, elas são verdades que apontam para o bem maior do Evangelho. Elas não são o bem maior, mas elas apontam para o bem maior. Essas coisas que eu falei, perdão de pecados, vida eterna, elas podem fazer sentido para você. Elas podem ser uma verdade para você. Elas podem ser uma coisa que você concorda, mas ainda assim você não ser salvo. Então, o que é o maior, o melhor, o bem mais valioso do Evangelho? Vamos falar sobre ele. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Quem está vivo, diga amém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Quem achou, desachei. Diz assim: mas, se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Versículo 5: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, versículo 6, das trevas resplandeça a luz. Essa é uma referência da criação, quando Deus disse haja luz. Das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou
em nossos corações. Quem? Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Uau. Olhe atentamente comigo para o versículo 4 e o versículo 6. Dá para colocar do 4 ao 6 na tela? Se der, glória. Se não der, tá tudo bem. Tudo junto assim. Dá para pôr ou não? Se não der, não tem problema. Mas se você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar comigo. Porque no verso 4, ele fala da luz do Evangelho da glória de Cristo. A luz do Evangelho da glória de Cristo. E no versículo 6, ele fala da iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Há um paralelo aqui entre esses dois versículos. Paulo está descrevendo exatamente a mesma realidade no versículo 4 e no versículo 6. Porque a luz é o que corresponde à iluminação. A luz do verso 4 é a iluminação do verso 6. O evangelho do verso 4 é o conhecimento do verso 6. A glória de Cristo no verso 4 é a glória de Deus do versículo 6. Então Paulo está descrevendo exatamente a mesma realidade. E qual realidade é essa, pastor? Cristo é a imagem de Deus. A glória de Cristo é a glória de Deus. Não são duas glórias, é apenas uma glória sendo revelada e descrita aqui no versículo 4 e no versículo 6. A glória de Deus resplandece na face de Cristo. Portanto, segundo esse texto, o que Satanás quer fazer é esconder das pessoas não apenas uma informação sobre Jesus. O que Satanás quer fazer é esconder uma glória. Qual glória? A glória de Deus na face de Cristo. Satanás quer esconder dos homens a glória de Deus na face de Cristo. O que é o evangelho no versículo 4? É o evangelho da glória de Deus. Na Bíblia nós vemos vários acontecimentos. A encarnação de Cristo, sua morte, a cruz, a ressurreição, e todos esses acontecimentos constroem a mensagem do Evangelho. Quem está comigo diga amém. Mas o Evangelho não são os eventos, o Evangelho é a glória de Deus. Na verdade, esses eventos e tudo o que aconteceu foi para que essas coisas apontassem para a glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Todas as outras coisas, meus amigos, elas só são boas. Por quê? Porque elas apontam, elas nos conduzem à glória de Deus. A justificação ela só é boa. Por quê? Porque ela nos conduz até a glória de Deus. Sem sermos justificados, nós não veremos a Deus. As outras coisas da palavra, elas só fazem sentido e só são boas, porque é através dela que nós conhecemos, ou que nós contemplamos a glória de Deus revelada em Cristo Jesus. A vida eterna só é boa, porque ela nos revela a glória de Deus. Então o maior, o melhor, o mais completo significado do Evangelho é a glória de Deus em Jesus Cristo. O que é a glória de Deus, Vini? A glória de Deus é a grandeza de Deus. Há alguém aqui nesse lugar? O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a beleza de Deus. A glória de Deus é o valor infinito, é o valor inestimável de Deus.
Tudo que é grande, tudo que é belo, tudo que é valioso neste mundo existe para apontar para alguém. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando você vê aquele belo pôr do sol aqui sobre Balneário Camboriú, o sol refletindo nas árvores e aquela luz resplandece nas coisas, elas iluminam, você posta uma foto maravilhosa e sabe o que é isso? É o firmamento anunciando a beleza da glória de Deus. Essas coisas só são belas. O nascimento de uma criança só é belo porque ele anuncia, ele demonstra a beleza da glória de Deus. Eles apontam para a glória que é o bem mais valioso deste mundo. Todos nós fomos feitos para desfrutarmos dessa glória e sermos transformados por essa glória, uma glória objetiva, uma glória que é real. Quem está vivo ainda, diga amém. Sabendo disso, esse texto que nós lemos, 2 Coríntios, ele responde a nós 3 perguntas. Quantas perguntas? 3 perguntas. Se você está com ele aberto aí, nós vamos responder essas perguntas nesse texto. A primeira pergunta é: qual era a nossa condição antes de nós sermos salvos? A segunda pergunta é: o que acontece na conversão? O que acontece no momento em que somos salvos? A terceira pergunta é: qual é o meu papel a partir do momento em que eu sou salvo? Qual é o meu papel na conversão de outras pessoas? Vamos responder essas perguntas no texto. Primeiro, qual era a nossa condição antes de sermos salvos? Versículo 3 e versículo 4. De 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ficar só nesse texto. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus dessa era cegou, fala comigo, cegou. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A condição que nós estávamos antes era a cegueira. Existem muitos termos bíblicos para fazer referência àqueles que são perdidos. A Bíblia usa o termo morto, a Bíblia usa o termo inimigo, o termo perdido, o termo sem esperança. Tudo isso é verdade. Mas aqui Paulo destaca uma dessas características. Você era cego. E o que isso significa, Vini? Você conseguia ler sobre Jesus. Talvez você conhecia fatos sobre Jesus. Talvez você conhecia histórias sobre Jesus. Mas mesmo sabendo dessas coisas, você era cego. E você não conseguia enxergar a sua glória. Você tinha a informação, você conhecia alguns fatos, sabia algumas histórias, mas você não tinha acesso à sua glória. Você via tudo. Você enxergava as coisas, mas nada disso parecia belo. Nada disso parecia para você precioso. Nada disso era para você digno de ser preferido acima de todas as outras coisas. Você está entendendo isso? Diga amém. Você via, você sabia, mas isso não tinha mais valor do que todas as outras coisas. Você via, mas não enxergava a sua glória. Porque muitos teólogos e pastores, porque muitas pessoas do mundo religioso
com muitos anos de caminhada, traem as suas esposas ou estão em uma vida obscura de iniquidade. Pessoas que podem estudar teologia 24 horas por dia, 7 dias na semana. Por que isso acontece? Porque elas são brutas com outras pessoas, ríspidas, desrespeitosas, ofendem outras pessoas. E a resposta é: porque elas não conhecem a Deus, elas não enxergaram a Deus. Satanás conhece a Deus e ele odeia pessoas. Eles não conhecem a Deus como infinitamente valioso, lindo e suficiente. Essas pessoas não conseguiram enxergar a Cristo, a beleza na sua presença, como é estar à sua mão direita. Não conseguem preferir a Cristo e entender que Ele é mais valioso, mais precioso, e que em sua presença há mais prazer do que em outras 100.000 relações sexuais que você pode ter. E a pergunta é: você sabe disso? Eu vou olhando para os olhinhos, tentando identificar, mas vocês são meio indecifráveis assim. Você sabe disso? Você reconhece esse valor? Ouça, porque se você sabe disso, o pecado não tem mais domínio sobre você. Se você olha para Jesus, se você vê a sua grandeza, se você vê a sua beleza, se você reconhece o seu valor, se você consegue o colocar acima de todas as outras coisas, algo aconteceu com você. Se você consegue olhar para todas as coisas deste mundo, todas as coisas legais que uma adolescência pode fornecer, que o poder e a influência pode dar, que muitos seguidores podem entregar, que dinheiro e status podem colocar sobre a sua vida, se você olha para essas coisas e consegue colocar Cristo acima de todas essas coisas, ei, algo aconteceu com você. E essa é a segunda pergunta: o que aconteceu? Versículo 6 nos responde essa pergunta: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. E Ele mesmo, quem? Ele mesmo, quem? Ele mesmo, Ele brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Evangelho era um monte de histórias para você, histórias chatas e entediantes. E o que acontece? Acontece o verso 6. O que acontece? Jesus passa a ser visto como a coisa mais valiosa da sua vida. Ele passa a ser mais valioso do que qualquer outra pessoa, relacionamento, poder, status, influência e qualquer outra coisa que este mundo pode oferecer. Por quê? Porque Ele iluminou o seu entendimento. Das trevas resplandeça a luz, da cegueira resplandeça a glória de Deus na face de Cristo Jesus. Se o verso 6 aconteceu para você, meu amigo, você o ama acima de qualquer outra coisa. Você é como aquela pessoa que encontra um tesouro no campo, e por encontrar esse tesouro no campo, está lá em Mateus 13:44, essa pessoa encontra um tesouro no campo, ele vai, vende tudo o que ele tinha e com alegria compra aquele campo. Por quê? Porque algo aconteceu. Não há nada para mim mais valioso do que o tesouro que eu encontrei. Nada. Absolutamente nada.
É isso que acontece quando Jesus, o Rei, entra na sua vida. É como encontrar um tesouro. As outras coisas simplesmente perdem o seu valor, porque eu encontrei. E se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, eu nada desejo, Senhor. Isso é ser cristão. Você olhava para o tesouro, mas ele não tinha valor. Aí o verso 6 acontece. O seu entendimento, ele é iluminado, e aquilo passa a ser para você a coisa mais preciosa e valiosa da face da terra. Será que o verso 6 aconteceu com você? E o verso 6 acontece em vários momentos. Quando a palavra é pregada, nesse momento aqui, talvez o versículo 6 está acontecendo agora, no coração de muitas pessoas dentro dessa casa. Talvez você via Jesus, sabia sobre Jesus, celebrava o Natal e a Páscoa, mas isso não era muito valioso para você. Mas aí, a partir da pregação da Escritura, a partir de uma música e uma adoração que levanta o nome dele dentro de você, uma luz começa a resplandecer. Não é algo gerado pelo homem, não é gerado pelo pregador, mas é o próprio Deus que diz: das trevas resplandeça a luz. E algo começa a mudar no seu entendimento, algo começa a mudar na forma com que você enxerga uma reunião como essa, algo começa a mudar na forma que você enxerga a sua palavra, a sua Bíblia, as Escrituras. Não são mais letras que você não entende, mas é agora um objetivo no qual você quer mergulhar, não quer mais sair deste lugar. Por quê? Porque Ele te iluminou. Aquela mensagem chata e entediante se torna agora a coisa mais valiosa da minha vida. E se essa coisa mais bela e valiosa do Evangelho, que é a glória de Cristo, resplandece em minha vida, o que isso implica para mim? Terceira pergunta. Se Deus é aquele que dá a luz, se Deus é aquele que ilumina a sua vida para vê-lo, qual é então o nosso papel? O Espírito convence, Deus ilumina. O que nós fazemos? É uma boa pergunta, sim ou não? Qual é então o nosso papel? Recap. O que nós precisamos fazer? E a resposta está no versículo 5. Mas nós não pregamos a nós mesmos. Você está aí? Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. Duas coisas são o nosso papel: a proclamação de Cristo e o serviço humilde a outras pessoas. Deus ilumina o entendimento. Nós damos às pessoas aquilo que elas precisam enxergar. E o que elas precisam enxergar não é a nós, não é a mim, não é o carro que eu troquei, a casa que eu ganhei, a porta que se abriu. O que elas precisam ver? A Cristo. Há uma pessoa deste lado cega, ela não está enxergando, ela não vê. E a nós, aqui do outro lado, que um dia fomos iluminados. E o que nós fazemos? Nós esperamos o momento que aquela pessoa é iluminada pelo Senhor, para que quando ela
abra os seus olhos, ela possa enxergar o que nós estamos mostrando para ela. E o que nós mostramos para ela não é a nós mesmos, mas o que nós mostramos para ela é a Cristo, é a face dele, é quem ele é a sua identidade, é a sua divindade, é a sua humanidade, é o seu poder, é o seu amor, é a sua graça, é a sua misericórdia, é o verbo que se fez carne, é o cordeiro que é leão, é ele que nós revelamos a essas pessoas. Então quando pregamos a quem? Pregamos a Cristo, damos a eles o que enxergar e o que eles têm que ver, não é a nós. É por isso que João Batista diz: eu quero me diminuir para que o Senhor cresça, eu vou me esconder para que o Senhor seja revelado, porque o que eles precisam ver não é a mim. E quando eu canto, o que eles precisam ouvir não é sobre mim, o qual eu sou podre, pegando por mais que isso faça sentido em algum nível, mas o que eles precisam ver é a beleza que existe. O que nós fazemos, nós damos a Ele a quem enxergar. E o que nós entregamos? Cristo. E o que entregamos? Cristo. E o que entregamos? Cristo. E revelamos a Cristo através de um serviço humilde. Mas você é médico e doutorado e está limpando uma cadeira assim, porque eu faço isso para revelar aquele que um dia iluminou o meu entendimento, mudou a minha vida e me transforma de glória em glória, de glória. Há alguém feliz aqui neste lugar? Nosso trabalho é mostrar a Cristo. Aonde você estiver, o que você tem que fazer? Mostrar Cristo. É Ele. Fala dele, cita Ele, ame a Ele. E a hora que o Senhor iluminar o entendimento daquela pessoa, ela vai ter o que enxergar. Qual é o maior bem? Qual é o bem mais precioso do Evangelho? Não é o que ele faz, ele mesmo é o maior bem do Evangelho. O maior bem é o próprio Deus. Jesus, Ele é o maior bem do Evangelho. Nós éramos cegos e agora nós enxergamos. Deus removeu-nos da cegueira e fez resplandecer em nós a sua luz. E o que fazemos? É proclamar e servir para revelar a Ele. E agora é a hora que eu termino a história que eu comecei lá no começo, para encerrarmos. Então, voltando à minha esposa, eu errei, eu falhei, e agora eu quero pedir perdão a ela. E a pergunta é: por que eu quero pedir perdão a ela? E para que você não fique achando que eu estou falando sobre mim, essa é apenas uma ilustração de quando nós erramos com Deus, nós temos que chegar diante dele para pedir perdão a Ele por aquilo que nós fizemos. Quem é que já precisou pedir perdão a Deus? Levante só uma de suas mãos aqui. Todo mundo, todos nós. Essa é uma ilustração. Por que eu quero pedir perdão à minha esposa? Por que eu vou pedir perdão a Deus? Existem pelo menos 3 respostas erradas e uma resposta que eu considero correta. Primeira resposta errada: eu quero pedir perdão a Deus, eu quero pedir perdão à minha esposa porque eu pisei na bola, eu errei, eu falei, minha consciência está o quê? Pesada. Então, porque a minha consciência está pesada e eu quero aliviar o peso da minha consciência, eu vou lá pedir perdão para minha esposa. Essa é uma resposta errada. Aliviar o peso da consciência. A segunda resposta, que é errada, é porque se a minha esposa continuar brava comigo,
talvez a nossa vida de intimidade vai ser arruinada. Talvez por alguns dias eu vou dormir no sofá e ela vai dormir no quarto. Porque talvez eu vou deixar de experimentar as coisas boas que um casamento pode trazer. E por mais que isso seja verdade, essa é uma resposta ruim. Poxa, mas se eu não pedir perdão, eu vou deixar de ter aquilo que eu tinha e que era bom. Você está me entendendo aqui, gente? Sim ou não? Terceira resposta é porque a Bíblia diz que eu preciso pedir perdão. E eu preciso cumprir a regra que está escrita na Bíblia. Então eu vou pedir perdão a ela, porque eu preciso cumprir uma regra. E se eu descumprir essa regra, eu estou errado diante de Deus. Eu quero cumprir a regra que diz que o marido deve pedir perdão para sua esposa. Pode parecer legal essa resposta, mas também não é uma resposta verdadeira. Sabe por quê? Porque todas essas respostas têm uma coisa em comum. Me pergunte qual. Elas desonram a minha esposa, porque todas essas respostas têm a ver comigo. Elas desonram a minha esposa, por quê? Porque todas têm a ver não com ela, mas comigo. É a minha consciência que está pesada, são os benefícios que eu perco, é a minha obrigação de cumprir uma regra. Elas usam a minha esposa para que eu possa conseguir outra coisa no final. Você está conseguindo entender ou não? Elas usam a figura da minha esposa para que eu consiga o quê? Para que eu consiga uma consciência tranquila, para que eu consiga ter de volta as benesses do casamento, ou para que eu consiga cumprir uma regra que está escrito. Todas essas respostas têm a ver com ela ou comigo? Comigo. Nenhuma delas a coloca como o verdadeiro bem. Qual é então, Vini, a resposta correta? Por que eu vou pedir perdão a ela? Resposta: porque eu quero ela de volta. Porque o meu erro gerou uma barreira entre eu e ela. E eu quero pedir perdão a ela para tirar a barreira que está no nosso meio. E eu quero curti-la. E eu quero que ela desfrute desta união que eu tenho com ela. Por quê? Porque eu desejo ela. Não o peso da minha consciência, não que ela pode me entregar, mas ela como ela é. Por que você deve pedir perdão a Deus? Por que você quer ser perdoado por Deus? Porque você errou e a sua consciência está pesada? Ou porque você não vai ser abençoado como seria abençoado se não tivesse pecado? Ou porque está escrito que você tem que pedir perdão a Deus? Não. Nós queremos pedir perdão a Deus porque nós queremos Ele. Porque Ele é o meu bem mais precioso. Porque Ele já iluminou o meu entendimento. E não há nada neste mundo melhor, maior, mais valioso e precioso para mim do que Ele. Então se há algo no nosso meio, se há um pecado que atrapalha, Senhor, eu quero arrancar esse pecado. Eu quero, me perdoa. Por quê? Porque eu quero o Senhor, eu quero a sua presença. Eu quero desfrutar da sua presença. Eu quero estar contigo e me regozijar em ti. Por quê? Porque eu honro e valorizo a sua presença. Quem está vivo aqui, diga amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor e ficar de pé no seu lugar? Antes de ir, eu preciso fazer uma oração com você. Feche seus olhos. Se você está desfrutando e satisfeito em sua presença, continue adorando onde você estiver. Continue olhando para Ele, desejando a Ele.
porque Ele é uma fonte inesgotável, não acaba. Come quem tem fome, bebe quem tem sede. Há um rio que flui do trono de Deus. Beba, beba, beba. Talvez você está aqui pelas primeiras vezes. Jesus para você era essa figura, às vezes sem graça, chata, uma mensagem, uma história. Mas hoje algo aconteceu dentro de você e no seu coração. Talvez hoje você quer se dispor a conhecê-lo de maneira um pouco mais profunda. E se você está aqui, eu quero fazer uma oração com você. Se você quer entregar a sua vida a esse Cristo e fazer dele o seu único e suficiente Salvador. Todos estão de olhos fechados aqui e eu queria que você, aonde você estiver, levantasse uma de suas mãos bem alto para que eu possa te ver. Bem alto, bem alto. Mais alto, faça isso. Mais alto, mais alto. Jesus, aleluia, aleluia. Se você quer fazer de Cristo o centro da sua vida e história, levante sua mão bem alto para que eu possa te ver. Muitas pessoas. Se você levantou a sua mão, faz melhor, coloca ela no seu coração. Eu quero que você repete comigo essa oração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te desejo. Eu me entrego ao Senhor. Eu quero a tua presença mais do que tudo. Abra os meus olhos para que eu possa te ver de verdade, para que no Senhor eu encontre plena satisfação. Muda a minha história e me transforma a cada dia, porque a partir de hoje eu me entrego ao Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Pai, obrigado por cada uma das vidas que fizeram essa oração. Nós como igreja te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. E aqueles que celebram a Cristo, digam amém e amém e amém. Celebre